maravilhoso porque Ele está conosco. Quem crê que Deus está conosco aqui essa noite? Amém. Quem crê que Deus também estava na quarentena em casa? Diga amém. Amém. Quem crê que Deus está com você todos os dias? Amém. Irmãos, nessa quarentena nós testamos a nossa fé, né? Porque nós não estávamos na igreja, mas nós continuamos a ser igreja onde nós estávamos. E nós revelamos para a nossa família o que tem aqui dentro. Os maridos revelaram para as suas esposas com um pouco mais de intensidade, as esposas para os maridos, os filhos para os pais para os filhos. Nós podemos correr de todo mundo, mas nós nunca vamos conseguir correr de nós mesmos. Você vai ter que olhar para você e se encarar. A quarentena nos ajudou um pouco. Pastor, eu não gostei muito do que eu vi. Ainda bem que Deus está conosco, nos dando oportunidade de mudança e de crescimento. Glória a Deus. Quero convidar você a abrir sua Bíblia juntamente comigo, no livro de Números, capítulo 9, a partir do verso 15. Números 9, a partir do versículo 15. Você que foi encontrando, coloque-se de pé em reverência à palavra. Nós vamos ler, depois nós vamos orar em nome de Jesus. Números capítulo 9, versículo 15 em diante. Glória a Deus. Amém? Versículo 15. No dia em que o tabernáculo foi levantado, a nuvem cobriu o tabernáculo sobre a tenda do testemunho. Desde a tarde até a manhã, a nuvem estava sobre o tabernáculo com uma aparência de fogo. Assim era de continuamente. A nuvem o cobria e de noite havia aparência de fogo. Quando a nuvem se erguia sobre a tenda, os filhos de Israel partiam. No lugar onde a nuvem parava, ali os filhos de Israel se acampavam. Segundo a ordem do Senhor, os filhos de Israel partiam e segundo a ordem do Senhor se acampavam. Permaneciam acampados todos os dias em que a nuvem repousava sobre o tabernáculo. Quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. Houve ocasiões em que a nuvem deteve-se poucos dias sobre o tabernáculo, segundo a ordem do Senhor. Eles permaneciam acampados e, segundo a ordem do Senhor, partiam. Às vezes, a nuvem ficava desde a tarde até pela manhã seguinte. Quando a nuvem se erguia pela manhã, partiam. Quer de dia, quer de noite, erguendo-se a nuvem, partiam. Quando a nuvem se detinha sobre o tabernáculo 2 dias, ou 1 mês, ou 1 ano, permanecendo sobre ele, irmãos, vou repetir. Quando a nuvem se detinha sobre o tabernáculo 2 dias, 1 mês ou 1 ano, permanecendo sobre ele, os filhos de Israel permaneciam acampados e não partiam, mas erguendo-se ela, partiam. Segundo a ordem do Senhor se acampavam, e segundo a ordem do Senhor partiam. Cumpriam a ordenança do Senhor, como está ordenado por meio de Moisés. Amém? Pai querido e Deus amado, nós lemos a tua palavra, Senhor, e pedimos que o Senhor fale conosco através dela. Grandes ensinos nós podemos achar aqui, mas se o teu Espírito não revelar para nós, Deus, no máximo teremos um pouco de conhecimento que logo se acaba. Então pedimos que a sabedoria que vem dos céus traga-nos revelação, e através da revelação nós venhamos transformar, ó Deus, o que nós somos de dentro para fora, que é a transformação que realmente faz sentido. Então, em nome de Jesus te pedimos, fica conosco, ó Deus, e nos abençoe hoje e sempre. Amém. Glória a Deus. A igreja pode se sentar, em nome de Jesus Cristo. Irmãos, eu ouvi uma frase hoje que me chamou bastante atenção, e ela me levou a trazer esse texto para nós falarmos a respeito dele essa noite. O pastor estava pregando e ele disse a seguinte frase: se eu não morrer com Cristo, dizendo assim, eu já estou morto, eu carrego a cruz de Cristo em mim. Ele disse, se eu não morrer, eu não sou nem digno de pegar a Bíblia, pegar um celular, como nós estamos em época de quarentena de muitas lives, e pregar para alguém. O pastor que não morreu para si, para viver
para Cristo não deveria ser nem digno de falar de Cristo. E eu pensei, isso é forte, mas no fim da reflexão eu pensei, mas é impossível alguém que não morreu para o mundo e ainda permanece nele a morte mundana, a morte carnal, é impossível essa pessoa gerar vida nas demais. E a única coisa que eu consigo transmitir para a igreja, se eu não morrer para mim e estiver vivendo para Cristo, vai ser o mero conhecimento das coisas que eu aprendi. Irmãos, eu descobri que o conhecimento incha. Aí alguém vai falar, mas na Bíblia fala que a letra mata e o Espírito vivifica. Irmãos, uma coisa é você ouvir e aprender, outra coisa é você viver e conhecer de verdade. Quanto mais conhecimento eu adquiro, ele vai me ajudar a trazer revelação. Mas se eu não transformar, se eu não explodir de dentro para fora e morrer a minha velha natureza, eu nunca vou crescer com Cristo. E daí as minhas palavras serão frias, e a minha vida não vai gerar vida em vocês, e a vida de vocês não vai gerar vida em mim ou em todos nós. Então, quando eu olho para esse texto, eu vejo Moisés dando ordem para o povo e o povo obedecendo. Irmãos, nós lemos aqui no versículo 15, no dia em que o tabernáculo foi levantado, o tabernáculo do Senhor foi construído. Como que ele foi construído? Da forma que Moisés viu lá no alto do monte, que era o tabernáculo no céu. O Senhor falou para ele: olha, Moisés, faça conforme tudo que você viu. Então Moisés começou a construir o tabernáculo conforme ele tinha visto no templo. Irmãos, se eu for lá para a epístola de Pedro, a segunda epístola de Pedro, capítulo 1 e o versículo 13, o apóstolo Pedro diz o seguinte: e tenho por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, despertar-vos com admoestações, sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, ou seja, ele sabia que ia morrer. Como nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou, procurarei, contudo, diligentemente, que em toda ocasião, depois da minha morte, tenhais lembrança dessas coisas. O apóstolo Pedro sabia que ia morrer. Jesus já tinha revelado para ele que ele ia partir para o céu. Segundo a história secular, Pedro morreu de cabeça para baixo. Há algumas controvérsias, mas em tese seria isso. Ele sabia que ia morrer. O Senhor havia falado para ele. E ele disse: olha, enquanto eu estiver nesse tabernáculo, eu vou ensinar para vocês o que vocês têm que fazer. Pedro chamou o seu corpo de tabernáculo. E se nós voltarmos para o texto onde nós lemos em Números, nós vamos entender que quando o tabernáculo foi construído e montado, a nuvem da glória do Senhor desceu sobre esse tabernáculo. E se nós trazermos isso para o nosso contexto imediato, o meu corpo e o seu corpo são o tabernáculo de Deus. E quando o tabernáculo de Deus vem a glória sobre ele, e a presença do Senhor vem sobre a minha vida e a sua vida, nós temos consciência para saber o que nós vamos fazer hoje, amanhã e depois. Nós não ficamos perdidos na nossa vida espiritual. Se a glória do Senhor veio sobre mim e ela me trouxe a instrução de que eu devo parar e buscar ao Senhor e buscar orientação, eu espero. O povo de Israel, quando a glória do Senhor levantava, a nuvem subia e a nuvem começava a andar, o povo de Israel caminhava. E é interessante que se a nuvem parasse da noite para amanhã, o povo parava. Se a nuvem levantasse e fosse embora, o povo já continuava. Se a nuvem parasse 2 dias, 1 mês ou 1 ano, o povo parava 2 dias, 1 mês e 1 ano. Por quê? Porque o povo era obediente ao Senhor. Esse mesmo povo pecou, mas naquele período onde o Senhor estava falando com ele através daquela nuvem, através de Moisés, revelando face a face com o servo do Senhor, aquele povo estava ouvindo e o Senhor atendia às suas orações, às suas súplicas. Queridos, eu e você somos o tabernáculo de Deus. Quando o Senhor toca na nossa vida, nós precisamos entender o que Ele está falando. É impossível caminhar na direção que Deus espera que eu ande. É impossível eu pregar como pastor, eu cantar como ministro, ou eu andar como um servo de Deus, como um membro da casa do Senhor, da igreja celestial, para um caminho que eu acho que está certo e ser feliz, porque a única forma de eu andar de forma correta é se o meu tabernáculo tiver a glória do Senhor assentada sobre ele. E para isso acontecer, eu preciso ser obediente. E daí você pensa, mas a obra do Senhor nós fazemos sem parar, atropelando de todas as formas. E não. Às vezes a glória do Senhor vai vir sobre a sua vida e você vai ter que parar e ouvir as orientações
orientações do Senhor. Enquanto eu li aqui, eu ficava meditando assim, olha que interessante, às vezes o Senhor mandava o povo parar por um dia. O povo parava, daqui a pouco a nuvem se levantava, o povo andava. Eu perguntei, mas Senhor, por que às vezes um dia, às vezes 3 dias, uma semana, um mês, um ano? O Senhor conhece o nosso coração. O povo de Israel era tão grande como as areias da praia do mar. O Senhor olhava a necessidade do seu povo. Eu imagino, a Bíblia não diz, irmãos, eu imagino o Senhor vendo uma mulher a ponto de dar à luz, irmão Laurino. Ele fala assim, eu vou ter que parar por 7 dias até que ela se recupere. Só que ele não sai contando para todo mundo, porque a palavra do Senhor diz que as coisas reveladas pertencem aos homens, mas as encobertas pertencem ao Senhor. Daí aquela mulher recebe, ganha o seu neném, está pronta para andar, o Senhor vai, Moisés, vamos embora. E ele anda. Depois o Senhor para por um ano. Por quê? Porque ele percebe que o povo já está andando segundo a sua própria vontade, segundo os seus desejos. Ele diz, se eles chegarem na terra prometida desse jeito, eles vão se perder. Então deixa eu segurar por um ano, deixa eu permitir que algumas provas venham para que ele cresça. Irmãos, quando a nossa vida dá uma travada, você pensa, eu não estou caminhando diante de Deus. Preste atenção que talvez o Senhor queira te ensinar alguma coisa no meio disso tudo. Não é porque você visivelmente está parado em alguma área que significa que você não está crescendo. Talvez para você crescer, você precise olhar para a sua vida num todo e falar assim, eu preciso reconstruir essa área, aquela área. E ninguém consegue fazer uma revisão no próprio carro com ele em movimento. Já fez isso, alguma revisão no caminhão? Deixa o volante lá aqui no campo de marcha, vai lá por fora, abre o capô e conserta o caminhão, mexe alguma coisa com ele em movimento. A gente precisa parar. Aí às vezes o Senhor para com a nuvem e você continua andando. A nuvem está lá atrás e você está lá na frente, acha que está crescendo. Irmãos, o que eu percebi nesse texto, o que eu percebi com o que Pedro está dizendo a respeito do tabernáculo, é que se esse corpo, esse tabernáculo não andar debaixo da nuvem da glória de Deus, tudo que ele fizer, por mais que pareça aos olhos humanos que é sucesso, não passa de fracasso. Ter sucesso na tarefa que Deus não chamou para ter, eu considero fracasso. Porque se o Senhor tem um propósito na minha vida, eu preciso viver esse propósito. Pastor, como que eu sei o que eu preciso fazer? Onde eu preciso caminhar? Quais caminhos eu preciso andar? Eu preciso parar e ouvir o Senhor falando do meio da noite. A palavra do Senhor diz que quando Moisés levantava pela manhã, ele pegava a sua barraca. Imagina só o homem pegando o pau da barraca. Isso aqui é conjectura, irmão. Você carregando ela para fora do arraial. Lá fora do arraial, a madeira da barraca, a lona da barraca, e ele arma aquela barraca. E quando ela está pronta, ele entra e a glória do Senhor aparece e desce sobre a tenda. O povo de Israel, cada um sai para fora da sua barraca e fica olhando Moisés, até que ele entre dentro da tenda e a nuvem desce. Aí depois todo mundo volta para casa. O povo era testemunha de que Deus falava com Moisés dia após dia, mas sabe por quê? Porque ele tinha uma rotina muito boa. Uma rotina de falar com o dono da nossa vida todos os dias. Quando Deus falava assim, vamos parar, Moisés falou, fechou, Senhor, nós vamos parar agora. Por quê? Porque se eu caminhar 2, 3, 1 ano, 10 anos a mais do que o Senhor quer para mim, e pular as etapas que o Senhor quer que eu passe, eu não estou adiantado, pelo contrário, eu estou atrasado. Quando chegar lá na frente, eu vou ter que voltar para trás para resolver os meus problemas. E eu estou falando de forma conjecturada, estou falando com uma linguagem figurada, porque nós venhamos entender que precisamos olhar para o Senhor, autor e consumador da minha fé e da minha vida espiritual, e entender o que Ele está fazendo para mim, saber realmente se eu estou caminhando da forma com que o agrada. Irmãos, quando nós vamos crescendo em intimidade com Deus, a revelação dele começa a ser cada vez mais forte no nosso coração. Eu descobri uma coisa, porque eu já tentei várias coisas na minha vida para tentar crescer em todas as áreas que os irmãos pensarem. E eu já descobri que todas as vezes que eu me estribava, como diz o livro de Provérbios, aquele que se estriba no seu próprio entendimento, toda vez que eu me estribava, toda vez que eu me lançava a algum propósito, onde Deus não era o centro, ou Ele não estava me guiando, ou eu não percebia e sentia a presença dele distante, nada funcionou e nada deu certo. Agora, quando as coisas vêm da parte do Senhor, você não precisa fazer grande esforço, você só precisa remar, porque Jesus já está no barco. Se vier a tempestade, é Ele que vai acalmar. Não é que não vai vir, não é que não vai acontecer problema, é que o Senhor vai estar com você todo o tempo.
livro de Atos dos Apóstolos, se alguém quiser ler comigo. Atos dos Apóstolos, capítulo número 16, versículo 4. Irmãos, há momentos em que o Senhor vai falar assim para a nuvem: para. Vai falar para você que é o tabernáculo: me espera. Não está na hora de levantar. E há momentos que ele vai falar assim: agora marche. Não está na hora de ficar parado. E até homens de Deus, como foi o apóstolo Paulo, teve que conviver com isso. Teve que conviver com momentos em que o Espírito Santo dizia: agora não, Paulo, eu sei que você está trabalhando, mas espera, não é o momento. Atos 16, versículo 4 até 8, diz assim: quando iam passando pelas cidades, entregavam-lhes para serem observadas as decisões que haviam sido tomadas pelos apóstolos e pelos presbíteros em Jerusalém. O que eles estavam fazendo? Pregando a palavra. Veio algumas orientações e eles estavam entregando. De modo que as igrejas eram fortalecidas na fé e cada dia cresciam em número. Passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra. Irmãos, olha que interessante. Eles foram impedidos pelo Espírito Santo de Deus de pregar a palavra. Se eu for fazer alguma coisa aqui em Joinville, em algum lugar, em algum bairro, e o Espírito Santo me impedir de fazer alguma coisa, na minha carnalidade eu posso pensar: é o diabo tentando me segurar. Como é que eu sei discernir se é Deus ou se é o diabo? Impossível se eu estiver na carne. É impossível se eu não tiver morrido para mim e permitir que Cristo viva através de mim. Irmãos, é impossível queimar para Deus se a minha vida carnal lá de trás continua sendo arrastada a cada momento. Versículo 7. Quando chegaram a Mísia, tentavam ir para Bitínia, outro lugar, mas o Espírito de Jesus não lhes permitiu. Quem que não permitiu? O Espírito de Jesus. Tendo passado pela Mísia, desceram a Trode. Se desceram a Trode, o Espírito Santo permitiu. Só que Paulo estava tão tranquilo, porque aonde ele caminhava, onde ele chegava, ele sabia quem que era o Espírito Santo, quem era Jesus, quem era o Pai. Ele tinha intimidade com Deus, e todas as vezes que ele queria fazer alguma coisa e era impedido, o Espírito Santo tocava na vida dele. E ele entendia: não, aqui eu não posso, mas eu estou em paz, eu vou para outro lugar. Não era isso que ia parar. Havia coisas que não eram para fazer, mas qual que é o cerne da mensagem, pastor? É para caminhar ou para parar? Não, o foco principal é sabermos em que direção Deus está nos dirigindo. Em que lugar nós estamos caminhando? Para onde o Senhor está nos levando? Que o que interessa, irmãos, não é só o que eu estou fazendo. O que interessa é entender o que é que Deus está falando comigo. É entender para onde Ele está me levando. Irmãos, nós tivemos uma decisão difícil de tomar quando estávamos ainda em Porto União, e nós colocamos em oração durante alguns dias, na verdade alguns meses, eu e minha esposa. Pensa numa decisão difícil. E o maior medo, sabe o que era? Não era mudar de cidade, não era sair de uma cidade menor para uma cidade maior, não era de conhecer pessoas diferentes. O maior medo era deixar de estar dentro do propósito que Deus nos chamou. Sabe por quê? Porque esse propósito não começou em Porto União. Esse propósito não começou lá em Minas. Esse propósito começou dentro do coração de Deus, antes mesmo de eu e minha esposa nascermos. Agora imagina você boicotando o propósito de Deus por causa de uma escolha errada. Eu não quero tomar as decisões erradas, porque eu sei que lá na frente vão me trazer consequências. Eu não quero decidir por coisas que eu sei que vai puxar a minha orelha depois. E olha que algumas eu já tomei. E não é legal você levar um puxão de orelha da vida. Quando a gente fala da vida, vem de Deus, vem das consequências do que nós fazemos. Amados, o mais importante não é o quando você levanta, o quando você monta a barraca, o quando você caminha. O mais importante é saber: é Deus quem está me conduzindo, é a glória do Senhor que está se levantando para caminhar, é a glória do Senhor que está me conduzindo a parar. O que é que eu estou fazendo? Aí o Senhor toca o nosso coração, porque nós temos intimidade com Ele. A Bíblia diz no livro de Romanos, capítulo 8:
que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito de que nós somos filhos dele. O Espírito de Deus vai tocar no seu coração e vai testificar que você é um filho de Deus. E quem são os filhos de Deus? Filho de Deus é aquele que é levado como o vento leva as folhas. Ele sobe para onde quer, não ouve da sua voz, não sabe de onde vem e nem para onde vai. É todo aquele que é nascido de Deus. Se nós somos nascidos, se nós somos renovados, o Senhor estará nos usando. Amém?